Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o review do Xiaomi Mi 10T Pro. Se é Xiaomi, se é Xiaomi, eu não sei. Alguém aí nos comentários, por gentileza, pessoal da Xiaomi Brasil ou da Xiaomi Brasil, coloca aí nos comentários vocês também se eu devo pronunciar Xiaomi ou Xiaomi. Lembrando que eu sou Armando Werneyer Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, testador de celular e assim por diante. Este é o primeiro review de celular aqui no canal, espero que o primeiro de muitos, e foi uma cortesia do pessoal da Xiaomi Brasil, que gentilmente emprestaram e deixaram quase um mês este celular comigo. Para você, loja de fotografia, para você, Canon do Brasil e outras marcas, para vocês que mandam equipamentos para testes aqui no canal, olha o exemplo da Xiaomi, deixa o equipamento um mês comigo. Sem querer fazer chantagem com os outros parceiros deste espacinho na internet, mas já tendo feito um pouco. Vamos lá. É o primeiro review de celular, eu não quero que esse vídeo dure 3 horas, porque a gente tem muita coisa para falar, então vou tentar seguir com atenção aqui o meu roteiro, porque tem realmente muita coisa. Bonito esse azul aqui dele, né? Ó, bacanão. Para efeito informativo apenas técnico deste vídeo, nós estamos gravando com a Canon EOS C70, uma câmera de cinema. Estamos gravando com a RF 2870 F2, um microfone Rode VideoMic Pro e um LED passando através de uma sombrinha aqui, que é o esquema de luz que eu uso em todos os vídeos, só agora num cenário mais confortável com poltrona. A C70 e a 2870 foram gentilmente emprestadas pelos meus amigos da HDVLOG. Então, quer alugar seus equipamentos de foto e vídeo, fala com o pessoal da HDVLOG. Mas vamos voltar para o vídeo da Xiaomi, aqui o Xiaomi Mi 10T Pro. Esse é um review um pouco diferente, tá? A gente não fez nenhum review de celular aqui no canal ainda. Esse é o primeiro. Então eu resolvi compartilhar o espaço desse review aqui com a Cris, porque nós dois usamos celulares muito no nosso dia a dia, mas eu fotografo mais com câmeras e ela fotografa mais com celulares. E ela tem toda uma experiência sendo designer, ilustradora, pintora. Dentro da experiência dela, ela faz outros usos de imagem diferentes do meu. Então, de repente, ela faz uma reprodução de uma aquarela ou de um guache que ela acabou de pintar, ou ela faz um making of de um trabalho que ela está produzindo nesse momento. Ou simplesmente a gente vai passear num parque, sai, vai fazer alguma coisa e ela faz as fotos. Ela faz também referências para o trabalho dela com 3D, então ela precisa capturar uma textura, por exemplo. São necessidades de imagem específicas de quem trabalha com ilustração, pintura, design, e eu tenho as minhas necessidades específicas de fotografia e vídeo. E eu quis trazer todo este conjunto para este review. Assim sendo, vamos começar vendo imagens que a Cris produziu com o Xiaomi Mi 10T Pro. Vamos ouvir uma música bacana e ver as imagens que ela fez. Vocês viram muita, a Cris também fotografa muito bem, vocês viram muito trabalho que ela fez, vocês viram pintura, vocês viram fotos, e a Cris também fez, também fizemos selfie quando a gente saiu e foi para um parque, enfim, fizemos selfie aqui, quando gravei o review de uma lente Nikon, a gente fez também, então fizemos um monte de coisa com esse celular e a Cris fez bastante coisa com ele. De forma geral, ela gostou da qualidade de imagem, gostou da usabilidade, teve facilidade de usar, gostou da tela, vou falar mais disso. Enfim, aprovou
para os usos dela, para as necessidades dela, de artista da área de pintura, aprovou o Xiaomi Mi 10T Pro para os usos dela. E vocês viram pelas imagens que ela extraiu coisa bastante boa. E tem um negócio interessante que é o seguinte, a Cris, não sendo fotógrafa, ela trabalha com o equipamento em modo automático. Se ela pegar uma das minhas câmeras emprestadas aqui para fazer fotos para o trabalho dela, ela vai utilizar isso em modo automático, de repente modo P ou prioridade de abertura, vai colocar o ISO no automático. Ela não vai colocar tudo em modo manual, regular tudo, como muitas vezes alguém da fotografia prefere fazer. E assim ela usou o celular desta forma, ou seja, preferencialmente de forma automática, simplesmente apontando onde quer o foco e clicando. E ela obteve resultados bastante bons. Também ela elogiou o desfoque de fundo, desfoque feito por inteligência artificial, né, a fotografia computacional, ela também elogiou bastante. E aí, vendo aqui meu roteiro, vamos passar para a minha vez. Eu fotografei com ele para produzir, eu resolvi inserir ele na produção aqui do canal e ver o que acontecia. Então, por exemplo, eu fiz thumbnails de vídeos do canal aqui. A Nikon 105mm que teve review, aquele vídeo sobre obturador eletrônico versus obturador mecânico, que era um still life ali das câmeras. O retrato do thumbnail do vídeo sobre se cometemos muitos erros quando aprendemos tudo pela internet, inclusive é um retrato que a Cris clicou e eu fiz o tratamento em preto e branco depois no Photoshop. Então, vários dos thumbnails aqui do canal e as imagens de making off de testes de lentes, então making off da RF 70-200-2.8 da Canon. Então, variados momentos o Xiaomi Mi 10T Pro entrou no dia a dia aqui do canal, fosse fazendo fotos para os thumbnails, fosse fazendo fotos para os making offs ou por trás das câmeras. Então, na produção de dia a dia aqui do canal, ele já entrou variadas vezes e entrou bem, deixando as coisas mais práticas, foi fácil de usar. Em alguns momentos eu usei ele no modo RAW de fotografia, em outros momentos eu simplesmente em JPEG, usando os automatismos, e fui bem sucedido no uso com ele para essas, digamos assim, esta parte de inserção do Xiaomi aqui no canal. E eu fiz um vídeo aqui para o canal com ele, o vídeo lá sobre cafés, né, sobre o Cold Brew, que foi uma brincadeira que surgiu aqui no primeiro vídeo deste ano no canal, e a galera pediu para eu fazer o vídeo, eu estava brincando, mas a galera levou a sério e acabei então usando nos testes o Xiaomi Mi 10T Pro para gravar um vídeo e ver como ele se sairia como câmera de vídeo. Vou dar mais detalhes disso daqui a pouco. Vamos ver agora algumas fotos que eu fiz com o Mi 10T Pro e vou passar fotos de repente cruas, como saíram do celular, e tratadas, né? Então, em caso que eu cliquei RAW, eu vou pôr as duas formas e vamos ouvir uma música, vamos ver fotos. Dá uma olhada embaixo das fotos, sempre tem textos descritivos de coisas que sejam pertinentes ou importantes sobre cada imagem e daqui a pouco a gente volta. Vocês viram aí várias coisas que eu produzi com o Mi 10T Pro. E aí,
vale entrar, por exemplo, em algumas questões técnicas. Para especificações, para preço, para você comprar um ou simplesmente para se informar a respeito, tem um link na descrição desse vídeo. Clica no link que tem toda a informação. Eu não vou me pegar aqui nos dados técnicos do celular, que processador que ele usa, tal, porque o meu foco foi mais a parte de fotografia e vídeo dele. E tem reviews espalhados na internet sobre partes tecnológicas, o processador que faz isso ou aquilo e tal. Então tem gente que tem mais o perfil de fazer um review da área tecnológica de smartphones e que já fez, tem na internet, vocês dão uma procurada. E tem um link da própria Xiaomi na descrição desse vídeo, clica lá para saber mais detalhes, saber o preço desse celular e assim por diante, os dados técnicos dele, vantagens, enfim, todo o material aí de divulgação do vídeo está nesse, divulgação do celular está nesse link. Clica nele. Vamos falar um pouquinho das câmeras, tá? Ele tem um arranjo de 4 câmeras, sendo uma câmera frontal, que é aquela que a gente usa para fazer selfie, para gravar vídeo de si próprio vendo na tela, e ele tem outras 3 câmeras traseiras. A câmera frontal ou câmera de selfie é uma câmera de 20 megapixels e a gente achou uma boa câmera. Então, por exemplo, eu e a Cris, enquanto gravávamos o review da Nikon 105mm, a gente fez selfie com ela e ficou bacana, usando a inteligência artificial, fotografia computacional para gerar o desfoque de fundo. Ficou bacana, ficou um resultado bacana e eu gostei dessa câmera de selfie. Então, para quem produz para Instagram, para quem faz muito selfie, vai viajar, faz selfie sua no lugar, para quem gosta de fazer muito selfie, é uma boa câmera frontal, tanto para foto quanto para vídeo. Ela chega a 20 megapixels em foto, que é uma coisa boa. E aí o arranjo de câmeras traseiras é uma câmera macro de 5 megapixels. Deixa eu pegar aqui a abertura dela. 5 megapixels e abertura 2.4 de diafragma. Ela tem a câmera super wide ou super grande angular, equivalente a mais ou menos uma 13 ou 14 milímetros de super grande angular e que tem 13 megapixels. E esta câmera principal, que equivale a uma grande angular de 25, 26 milímetros, que aí a gente vai ter que entrar numa explicação mais técnica e eu peço a sua compreensão sobre isso. Então a gente tem uma câmera macro, 5 megapixels, pode parecer pouco, mas de forma geral para uso de internet dá e sobra. Os 13 megapixels da câmera super wide já são uma resolução bacana, inclusive para alguns tamanhos de impressão. Essas duas câmeras você tem tanto o modo RAW quanto o JPEG padrão. E você também tem o RAWF nesse celular. Eu testei pouco o RAWF porque tem pouco suporte de software para tratar arquivo RAWF ainda. Só por isso eu não trouxe esse conteúdo aqui para o canal ainda. Mas você tem o RAWF para fazer arquivos de 10 bits, você tem o JPEG para arquivos de 8 bits e você tem o RAW em 14 bits. Então você tem 5 megapixels, 13 megapixels e macro e super wide. E aí na câmera principal ou a wide, né, a grande angular, entra numa questão que é o seguinte. Eu fiquei curioso porque o arquivo RAW saía com 27 megapixels. E o arquivo JPEG saía com 108 megapixels. E no marketing desse celular, ele é propagandeado como um celular de 108 megapixels. Não é só esse celular, tem um celular também da Samsung que se propagandeia com 108 megapixels e que usa uma variante desta mesma câmera. Essa câmera foi a Isocell Bright, como é que é o nome da criatura? Isocell Bright HMX. Tem uma versão dela num celular aí da Samsung, e outra versão parece que é um desenvolvimento em parceria entre a Samsung e a Xiaomi, e está aqui nesse celular da Xiaomi. E geralmente no marketing a galera coloca como 108 megapixels, e eu peguei um arquivo RAW de 27 megapixels, e aí eu fiquei curioso para saber por quê. Porque geralmente o arquivo RAW tem a resolução verdadeira de um sensor. Então seriam 27 megapixels e não 108? Ou seriam 108? E aí eu fui pesquisar, isso deu um tanto de trabalho, e eu peço que você sobreviva bem aos próximos 3 minutos de dados técnicos desse vídeo. O que é um pixel? Pixel é a menor informação de imagem, de quantidade de luz e de cor que um sensor vai ter. Normalmente, a unidade... Isso que eu falei de luz e de cor é, na verdade, um fotossensor. Um pixel é uma unidade de 4 fotossensores, onde você tem 2 fotossensores verdes, um azul e um vermelho, formando o RGB que a gente conhece. Então, um pixel
é uma unidade com 4 fotossensores. E o que acontece com este celular aqui, com este sensor desta câmera que ele utiliza? Ele utiliza uma tecnologia chamada Tetracell, ou podemos chamar também de Quad Bayer, porque esse padrão de 2 pixels verdes, um azul e um vermelho formando um quadradinho, é conhecido como matriz de Bayer ou padrão de Bayer. E o Tetra Bayer seriam 4 vezes isso. Então você tem 4 unidades quádruplas formando um grande pixel. Na versão JPEG dos arquivos, você tem a leitura de cada uma dessas unidades, ou seja, você não tem 4 pixels formando um, você tem 4 pixels. Assim sendo, você tem uma imagem total de 108 megapixels. Quando você tem o arquivo RAW, ele pega a amostragem dessas 4 unidades, com esses 4 pixels, formando um pixel só. E assim você reduz a resolução para 27 megapixels. Eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente nessa explicação, mas grosso modo em RAW, ele está usando a informação de 4 pixels para formar um, portanto de 108 cai para 27 megapixels, que é um quarto de 108. E por que se faz isso? Já que você tem pixels pequenos, a tendência a um pixel ter uma informação tão pequena que não consiga ser mensurada em termos de sua cor ou sua luminância é grande. Então, para reduzir a incerteza da informação, você usa 4 informações de 4 pixels diferentes e assim, se 3 dos 4 pixels apontam que aquela área é verde e uma outra ficou na dúvida, você assume que pela maioria aquela área é verde, ou é azul, ou é vermelho. Então, você ter 4 informações da mesma área te dá uma redução de incerteza. A redução de incerteza te dá uma propensão a menor ruído de imagem, porque menor incerteza é menor ruído, porque o ruído é uma incerteza gravada no seu arquivo. É algo que a câmera não sabia se era azul, verde ou vermelho e gravou uma informação equivocada. Isso é o ruído de imagem. Então o que acontece? Usar 4 pixels para formar um reduz incerteza e tende a reduzir ruído de imagem, que é uma tendência forte de sensores pequenos de celulares. Se essa câmera deveria ser marketada, divulgada, publicada, publicizada, sei lá se essa palavra existe. Enfim, se deviam divulgar como uma câmera de 27 megapixels ou uma câmera de 108, eu sinceramente tenho dúvidas. Porque a maioria das pessoas usa fotografia no celular em JPEG. A maioria quer o celular pela praticidade, porque quem quer o fator técnico de controle da fotografia de mais alta qualidade vai para uma câmera. Quem quer uma praticidade de dia a dia vai para o celular. Assim sendo, a maioria das pessoas no celular vai usar o JPEG e não o RAW. E quando usar o RAW, vai acabar processando no celular e publicar em redes sociais. Ou seja, você, nesse universo de telas pequenas e redes sociais, você não tem tanta noção de se você está lidando com um arquivo de 20, 30, 40, 50 megapixels, porque no final você está vendo isso tudo muito pequeno. Então, de alguma forma, para o mundo celular, faz sentido dizer que tem 108 megapixels, porque a maioria vai usar o JPEG. No mundo fotográfico, você da mesma forma que eu sou, fotógrafo, cinegrafista, profissional ou um amador avançado. Então você clica com a sua câmera, com o arquivo RAW. Você que está acostumado com esse universo vai estranhar que o arquivo RAW tem 27 e não 108 megapixels. Assim, eu acho que é uma câmera que é ao mesmo tempo de 108 e de 27 megapixels. E para o meu uso ela foi uma câmera de 27 megapixels porque eu cliquei mais tempo em RAW. Tá? Esses fatores eu quero esclarecer porque isso eu vi alguns reviews desse celular e quase ninguém fala disso e eu acho que é importante esclarecer esse ponto. Você que clica querendo processar mais, detalhar mais, fazer tudo certinho porque vai abrir lá o Lightroom e tratar a foto, você está tratando uma foto de 27 megapixels. Isso ajuda a não fazer aquelas confusões que as pessoas fazem assim, é melhor eu ter um celular de 108 megapixels ou uma câmera de 24 megapixels. Você não está comparando com a câmera, 24 versus 108. Você está comparando 27 versus os 24 de uma câmera. E aí o universo de pensamento fica melhor. Quando a gente vê na internet assim, os 108 megapixels no celular versus a câmera... Calma, não é bem assim. Tá bom? Então eu quis esclarecer esse ponto. Peço desculpas pelo tecnicismo desse trecho. Falei das câmeras. A câmera principal
que equivale lá a uns 26 milímetros, ela tem abertura 1.7, ela tem estabilização de imagem e foco com detecção de fase, né, um PDAF, né, Phase Detection Autofocus, e o autofoco funcionou muito bem nos nossos testes e a estabilização de imagem me impressionou muito. Vocês estão vendo aí alguns takes que eu fiz com o celular na mão, não usei nenhum tipo de gimbal, nada, e sem nenhum cuidado técnico especial, tá? Eu confesso que eu fiz de qualquer jeito. Debaixo de um sol de meio-dia, tá bem contrastada a imagem, e então saí andando, mexendo a câmera para lá e para cá, sem usar um critério técnico muito aprofundado para fazer isso. E a estabilização funcionou maravilhosamente bem e é um dos grandes destaques desse celular, na minha opinião. É uma estabilização melhor do que muitas que a gente consegue em câmeras. Vamos falar da parte de vídeo um pouquinho. Esse vídeo aqui está ficando longão, né? Tá ficando extra longo. Vocês me perdoem, vou cortar o melhor que for possível. Vamos falar um pouquinho da parte de vídeo. Esse é um celular capaz de gerar vídeos em 8K de takes de até 6 minutos de duração. Assim que ele fecha esse take de 6 minutos, por causa do tamanho do buffer de memória, você tem que apertar lá para gravar de novo. E ele vai esquentando, ele tem uma questão de aquecimento, o que eu não esperava que fosse diferente. Vídeos em 4K, 30 e 60 quadros, até takes de 8 minutos. E vídeos em Full HD, variadas possibilidades de frame rate e sem limitação de tempo. Eu não cheguei a testar até onde ia, eu cheguei a fazer um vídeo de 45 minutos de duração e ele não para de gravar, então ele vai direto. Nesse sentido ele funciona mais como uma câmera filmadora do que como uma câmera fotográfica que para de meia hora. E o que eu achei da qualidade do vídeo dele? Em Full HD, muito boa mesmo. Para um sensor desse tamanho, então se você está com luz do sol ou com boa iluminação, você tem uma qualidade de imagem muito boa em Full HD. Em 4K, a qualidade eu já não achei tão exemplar assim. Por quê? Você tem o bitrate, a quantidade de dados que uma câmera consegue processar por segundo com seu processador. E se você tem o mesmo bitrate para Full HD ou para 4K, o 4K aumentou o tamanho da tua amostra de dados, tua resolução. Então, se você tem mais dados para serem processados, você vai acabar degradando a qualidade dos dados para processá-los e gravá-los. Isso é verdade em qualquer câmera, tá? Câmeras com bitrate fixo serão assim. Então, eu acho que eu encararia o Xiaomi Mi 10T Pro mais como um celular Full HD e que vez ou outra, se você estiver debaixo de sol, numa condição boa de luz, o 4K sai bacana. Se você for gravar em estúdio, como uma produção de YouTube, aí dá para ver pelo vídeo que eu gravei aqui sobre Cold Brew, que limita um pouco a qualidade, porque eu gravei em 4K, acabei publicando ele em Full HD, porque eu achei que gravando só com uma luz, como eu faço aqui, penalizou um pouco a qualidade. Se eu iluminasse mais o estúdio, ficava melhor. Eu gravei como eu costumo gravar com câmeras, e assim a qualidade ficou um pouco penalizada para o celular. Então ele não substitui uma câmera de vídeo, ele não substitui uma DSLR ou uma mirrorless, mas ele é competitivo em muitas situações, principalmente por um dia a dia de um requisito de imagem de rede social, de web, de internet. Então, para fechar esse vídeo, só ver se eu não esqueci nada, tá? Coisas que eu não mencionei ainda. A tela dele é muito boa, o vidro é resistente, não risca, não protegi nada, enfiava na mala, enfiava no bolso, não tomei cuidado e não riscou. E a tela, a qualidade de imagem é muito boa e o modo de leitura é confortável. Que isso eu sempre detestei ler no celular, mas nesse aqui eu consegui ficar lendo sites, vendo textos numa boa, porque o modo de leitura dele é confortável. E a tela é de alta qualidade. A construção, o design, o conjunto da obra dele é muito bem feito, muito bem construído, um design bacana, não tem uma aresta de nada, é tudo bem redondinho, bem certinho. Então é um celular super bem construído. Não existe nada que seja nele pior construído do que celulares que custam às vezes o dobro do que ele custa. E assim sendo, se você vai investir de repente 5, 6 mil reais num smartphone, você vai obter em termos de valor de seu negócio, custo-benefício, neste aqui que é a faixa aí de uns 6 mil, acho, o equivalente a muito smartphone de 10, 12 mil reais. Ele vale mais a pena, na minha opinião, do que outras marcas pelo que ele ofereceu de velocidade de processamento, velocidade de desempenho de dia a dia, qualidade de imagem nas câmeras.
eu usaria ele no meu dia a dia de trabalho, fazendo making off, fazendo thumbnail de vídeo, fazendo foto de viagem numa boa. É mais confortável fazer um selfie no celular do que fazer numa câmera. E se o meu dia a dia de vídeos fosse em externa, com luz do dia, também ele daria conta muito tranquilamente. A estabilização de imagem é muito boa. Então, algumas pessoas talvez esperassem desse review que eu fizesse comparativos com câmeras. Eu não acho que tenha cabimento fazer isso. A internet está recheada de comparativos sem nexo. Então a galera pega uma câmera de 3 mil reais e quer comparar com a de 10 mil reais. A galera pega uma câmera que saiu há 5 anos atrás e quer comparar com a câmera que acabou de sair. E muita gente quer comparar um celular que custa 6 mil reais, mas tem um sensor de 6 mil reais para fazer 1000 coisas. Ele é um computador cheio de funções e também é câmera, com uma câmera especializada que de repente custa o mesmo valor, com lentes. Então um tamanho de sensor de APS-C é assim, o do celular é uma coisinha. Então a gente não pode entrar em maluquices. Você consegue qualidade de imagem competitiva em muitas situações. E se você já quer ter como opção profissional, seja às vezes de uma segunda câmera, porque você só tem uma câmera e vai atender um evento e precisa ter uma segunda câmera competitiva, para caso tenha um problema você tem uma segunda. Você vai fotografar ambientes, imóveis, coisas assim, no momento você está sem dinheiro para comprar uma câmera com uma lente específica. Nessas horas você pode ter a confiança de que esse celular te dá qualidade suficiente para produzir imagens para a internet com critérios, com qualidades. Tá? E aí mais à frente você torna os seus investimentos mais complexos e compra aí também uma câmera para isso e assim por diante. Então eu não vou entrar na maluquice de dizer se isso substitui ou não substitui uma câmera, porque não substitui. Assim como uma câmera não faz chamada, numa câmera eu não uso WhatsApp, numa câmera eu não vejo os grupos no Facebook ou no Telegram. Então assim, uma câmera não faz coisas que um celular faz e o celular não faz coisas que uma câmera faz. Por outro lado, ele é um pacote muito completo de solução de problemas. Nesse sentido eu gostei muito do Xiaomi Mi 10T Pro. Eu estou bastante tentado a adquirir um. Eu vou conversar seriamente com o pessoal da Xiaomi, vai que eles me dão um desconto legal. Vai que o pessoal da Xiaomi dá um desconto legal. Vai que, né? Não custa tentar, gente. E se de repente eu incluo ele nos meus equipamentos aqui. Se isso acontecer, eu vou contar para vocês aqui no canal também. Tá bom, minha gente? Esse foi o review do Xiaomi Mi 10T Pro. Você conhece mais sobre o celular no link que está na descrição. Você pode se tornar apoiador deste canal, no link que também está. Você pode se tornar membro aqui do canal, no botãozinho Seja Membro aqui do YouTube. Você pode comprar os meus cursos, fotografia em preto e branco, composição em fotografia, fotometria. Os links para eles todos estão na descrição deste vídeo. Mais gente comprando os meus cursos, mais chance eu tenho de comprar um celular desses e assim por diante. A gente se vê, pessoal. Até a próxima.